Nossa, o celular está com problema, pessoal. Está dando problema, está aquecendo. E aí, o celular dá uma aquecida e cai. O pessoal deu um probleminha aqui e caiu. O celular parecendo que o Instagram está aquecendo. Vamos lá. Não é possível que vai me dar problema logo agora, poxa. Vamos ver se a gente consegue aqui. O pessoal vai me perdoando, porque o celular está aquecendo e não está. Bom, pessoal, eu estou tentando aqui reconectar com o nosso amigo, nosso irmão José Lima, que está tendo um problema sério aqui. O celular disse que o Instagram estava aquecendo e aí apagou tudo. E aí voltou novamente. Irmão José Lima, se você estiver me assistindo, com certeza vai estar. Ah, nossa, que coisa, rapaz. Vou tentar aqui, espera lá. Espera lá. Viu, o irmão Zé Lima? Apareceu um negócio aqui, rapaz, dizendo que o Instagram estava aquecendo. E aí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Deixa eu ver se eu consigo, deixa eu ver se vai dar certo agora. Voltamos, voltamos. Ô, Só, rapaz, então, Lima, apareceu aqui a mensagem: o Instagram está aquecendo. E sumiu, apagou eu tudo. acho que é Tá dizendo assim, acho que é o celular. Você não então, o está Instagram aparecendo de novo. As- tá dizendo. Não a- tô, não estou vendo a não tá sua aparecendo. imagem. A sua imagem não estou vendo. Agora apareceu aqui no computador. Nossa, rapaz, então, e apareceu: o Instagram está aquecendo o seu celular. E aí apagou tudo. Deixa eu ver Tomara aqui que, seu. poxa, não é possível, rapaz. Bom, pessoal, nós estamos aqui com o nosso amigo, nosso irmão José Lima, pessoa, gente boa de Deus, mas estamos tendo dificuldade aqui para na conexão, o aparelho está dando problema aqui, mas nós vamos fazer, nós vamos bater um papo sim, vamos. Ah, Maria, Maria, Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe e te guarde. Paulo, obrigado, Paulo. Então, Paulo, mas estou tendo dificuldade aqui. Vamos ver agora se dá certo. Tá lá, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui, pera. É. Ô, irmão Lima, não tá aparecendo aqui, rapaz.
Deixa eu te convidar aqui para ver se consigo. Deu certo, Gilmar? Opa, pera lá. Deu certo, mas só que você não está aparecendo de novo. Não estou te vendo. Será que o pessoal tá... Mas por que não está aparecendo? Que coisa, né, rapaz? Vê aí se você... Eu estou vendo você. Vê a câmera. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, na verdade, é a câmera do celular, é a própria câmera do celular, né? Estou te vendo aqui, vamos ver se... Pera lá, vamos ver se... Eu acho que não sei se vai mudar, vai alterar muita coisa, não, pera lá. Agora sumiu, né? Não, eu não tô, eu tô vendo no computador. Se quiser continuar, tudo bem. Aqui eu tô te vendo no computador. É do computador, não vejo nada, rapaz. Não consegui ver nada. Eu tô vendo tudo aqui. Ô, Lima, mas você percebeu que as editoras da Bíblia, rapaz, elas confundem esse negócio, esses temas que eles põem em cima, às vezes confunde o leitor, né? Porque está dizendo que o Sermão do Monte está dizendo que começa no primeiro versículo do capítulo 5 de Mateus, não é? Então, é assim, ó. Por que eu fui no capítulo 4, verso 23 ao 25? Porque no capítulo 4, verso 23 ao 25, ali mostra as pessoas que estavam acompanhando Jesus. Né? Tá. E no capítulo 5, verso 1, ele sobe ao monte. Do versículo 1 ao versículo 13, Jesus fala das bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, elas vão contra todo o sistema religioso e político da época. Por quê? Porque Jesus ali, e aí vem o pastor Gilmar, a interpretação bíblica. Quando você pega o Sermão do Monte, é do capítulo 5 ao 8. São 5, 6 e 7. São 3 capítulos completos. E isso muda. Porque quando ele fala das bem-aventuranças, aí alguém diz assim, bem-aventurados é os que choram, porque serão consolados. Mas quem vai consolar os que choram? Veja, aí ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Dos versos 13 a seguir. Então veja, do verso 1 ao 12, e o 13 ele fala da perseguição, ele vai falar que bem-aventurados são perseguidos, porque serão ajudados, os que choram serão consolados, os que têm fome serão alimentados. E aí a pergunta é, mas quem vai alimentar? Quem? Aí ele, na sequência, ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Você está entendendo? Aí você mostra, vê que no Sermão do Monte tem uma rede de apoio. Dos versículo 1 aos versículos de número 11, tem as bem-aventuranças. Depois ele diz no 12 que se alegue que vocês, por serem perseguidos, que os profetas também foram. E aí diz, vós sois o sal da terra, a luz do mundo. No 13 e o 14. E ele diz que não pode acender uma luz e colocar debaixo. E aí Jesus vai dizendo o seguinte, que as bem-aventuranças não é porque a pessoa é pobre e ela é bem-aventurada. Não tem bem-aventurança na pobreza, coisa nenhuma. A bem-aventurança é que os pobres terão aqueles ricos que são discípulos de Cristo, chamado de sal da terra e luz do mundo, aí esses vão saciar a fome do que tem sede. Então, ser pobre não é bem-aventurado, coisa nenhuma. A bem-aventurança do ser pobre no Sermão do Monte é porque lá na frente, depois que ele fala das bem-aventuranças, ele diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E vocês vão alimentar o que tem fome de comida, mas vai fazer justiça para aqueles que têm sede de justiça e não podem fazer justiça. Então, já quebrou o sermão, já mudou, né? Você está entendendo? Ele já prepara, eu acho que Jesus já prepara um povo, né? Já para fazer, para dar continuidade ao trabalho dele, dá a entender isso aí, né? Por isso que ele fala assim, quando ele estava no mundo, ele era a luz do mundo, mas quando ele ia, ele falava, vós sois a luz do mundo. Então, ele teve esse capricho de prepararem pessoas para dar andamento à missão dele, para que ele quis fazer vários Jesus sobre a Terra, né? Várias pessoas. Exatamente.
para exercer a misericórdia, né? Para exercer o acolhimento e ter esse resultado, como você diz, de socorrer o pobre, de socorrer o aflito. Né? Agora, veja só, quando ele fala isso, ele já se preocupa com alguém, com um grupo que estava seguindo ele. Quem era? Os escribas, fariseus e os religiosos da sua época. Né? Tá me ouvindo, Gilmar? Sim. E aí é o seguinte, porque eu estou vendo aqui você pelo computador. Não está vendo ainda pelo celular, não? Não estou vendo você pelo seu... Eu estou vendo você pelo computador e estou me vendo pelo celular. A parte de cima eu não estou vendo. Será que o pessoal está vendo a gente aqui, lá, nós dois? Né? Vamos ver. Vamos pedir para eles aqui, ó. Vamos ver. Rapaz, a gente... Lima, é o seguinte, eu estou pedindo a Deus, eu gosto de pedir a Deus e as pessoas para me ajudar, eu quero montar um podcast, eu estou aqui é tudo improvisado, é um computadorzinho, um celularzinho aqui, mas eu tenho um propósito, um projeto, e vou conseguir, não sei quando, e arrecadar recursos, eu dependo de recursos, eu não tenho condições. Beleza, Pastor Gilmar. Pastor Gilmar, já estão me dando um retorno aqui, que estão vendo direitinho, e nós vamos aqui depois, aqui no final, fazer um apelo aí para ajudar você aí nesse projeto aí, né? Nós vamos fazer uma rede aí, tá? Então, eu quero montar, eu tenho um propósito de montar, mas um negócio bem montado, bem feitinho, para não acontecer esses problemas, assim. De ficar caindo, de ficar, sabe, sempre improvisando alguma coisa. Mas um escritório bacana, com mesa, equipamento bom. Mas vamos lá, vamos aproveitar, Pastor Gilmar, o que temos agora. E é o seguinte, você falou o seguinte, José Lima, mas... Você me falou assim, Lima, mas... E como que é? Agora você vê o seguinte, quando Jesus falou dos bem-aventurados que têm fome, têm sede e tal, e aí ele diz o seguinte, olha, mas a bem-aventurança não está em ter sede de justiça, está em que tem sede de justiça, mas tem o sal da terra e a luz do mundo que vão saciar a sede de justiça. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho sede de justiça. Jesus não está colocando mérito na sede e na fome. Não, ele está colocando mérito no seguinte, quem tem fome e quem tem sede, tem o mérito, tem o prazer de que aqueles que são sal da terra e luz do mundo vão ser os agentes saciadores da fome e da sede. Agora, quando Jesus faz isso, pastor Gilmar, Jesus percebe que acendeu uma luz de alerta. E aí, ele vai no verso 17 e fala o seguinte, não se preocupe que eu não vim destruir a lei, porque aí é que está o problema. Jesus já estava dizendo que era bem-aventurado aqueles que eram excluídos do padrão de bênção de herança de Abraão. Descendente de Abraão, pobre, não era bênção. Então já começa por aí. Jesus então começa a perceber que ele mexe no vespeiro, e aí ele vai no verso 17, pastor, e ele diz, olha, eu não vim destruir a lei dos profetas, eu vim cumprir. Aí ele fala que vai cumprir, que não vai violar mandamento. Aí ele diz o seguinte, olha, se a justiça, aí no verso 20, ele vai direto naquilo que nós podemos chamar da jugular da religião dominante. Ele fala o seguinte no verso 20, eu digo, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Agora aqui, pastor, aqui nós estamos aqui na base que vai sustentar todo o Sermão do Monte. Jesus agora, ele vai fazer o que é chamado na filosofia e na teologia, uma virada hermenêutica. Porque o que acontece? Qual é a virada hermenêutica? E ele já começa dizendo no verso 21, ouviste o que foi dito aos antigos? Aí ele fala, não matarás. O que matar vai ser réu. Mas eu digo o seguinte, aquele que se encolerizar. Pastor Gilmar, os fariseus, os religiosos, eles se orgulhavam de que eles cumpriam a lei. Mas eles cumpriam a parte da lei, que é a parte que não estava em harmonia com o coração, com o desejo. Então, Lima, mas que lei é? Às vezes eu fico meio confuso, porque há muita... Que leis são essas que Jesus está falando? Eu vim cumprir a lei.
Porque, na verdade, a lei seria um código penal civil lá de Israel, não era? Seria a Constituição Sim. do país. E aí tinha muitas coisas ali, aquela lei, que contrariava o próprio Cristo, né? Como é que ele... Porque você vê a passagem do bom samaritano, por exemplo. Eu não vou dizer o foco, não. Cheio de inteligência, você não vai perder o fio da meada aí. Porque, na verdade, a lei dizia, quando o escriba passou, o sacerdote passou e botou volta, ele estava cumprindo a lei. Ele estava dentro da lei, estava certo. Mas eu fico confuso às vezes. Porque Vamos lá. a lei dizia que não podia. A lei dizia que não podia. Ô, pastor Gilmar, mas é o seguinte, aí é que está o problema. Nunca houve um equívoco. Não dá para cumprir nem os 10 mandamentos. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar restrito aos 10 mandamentos. Vamos lá, então. Vamos pegar só a lei de Deuteronômio, capítulo 20. Não dava para cumprir nem essa. É isso que... O que aconteceu é que os escribas e fariseus, eles não entenderam que a lei não tinha como alguém se justificar pela lei. Por quê? Porque a lei, ela tratava de regulamentação das relações humanas. Significa o quê? A lei tratava do não matarás, mas não tratava na sua nascente, que era o desejo. Deuteronômio 6:4 ao 6, no chamado Shema hebraico, diz lá: ouve, ó Israel, somente o Senhor Deus é o teu único Deus, só a Ele prestarás culto e adorarás, de todo o teu coração, de toda a tua mente, com toda a tua força e entendimento. A lei, pastor Gilmar, e pode colocar os 10 mandamentos se quiser, porque os 10 mandamentos foram original, depois foi havendo aí, que nós podemos chamar no Código Penal, de parágrafos. Por quê? Porque estava lá, não matarás. O que matar é morto. Só que depois que acontece que alguém foi tirar lenha, o machado escapou e matou alguém. E qual vai ser a penalidade agora? Aí entra o que a nossa lei agora do Código Romano Civil chama de crime culposo ou doloso. Então a própria lei dos 10 mandamentos, a lei dos 10 mandamentos não atingia as contingências. Ô Lima, mas eu entendo. Para entender, rapaz, você me corrige aí, eu estou aqui aprendendo. Eu acho que o pessoal que assiste também vai ter muita coisa. Eu acho que tem muita coisa boa para compartilhar com a gente. Às vezes eu entendo, rapaz, que Deus, o Criador, dá os mandamentos, parece que se eu tiver errado, você me corrige, mas é um sentimento que eu tenho. E os judeus, os israelitas, entenderam tudo errado. Porque se você ler uns 10 mandamentos, é um padrão, acho que até hoje. É muito óbvio. Se você vê o mandamento lá, não cobiçarás, não adulterarás, não matarás, guarda um dia de descanso, tem um descanso para você, esses animais. É muito atuante esses mandamentos. Ele tem muito a ver com os nossos dias atuais. Mas aí, depois eles começam a fazer um monte de coisa que contrariava os 10 mandamentos. E baseando e dizendo que Deus... Nós já abordamos esse assunto uma vez, essa coisa não entra na minha cabeça, mas depois nós vamos voltar lá. Você tá aí no fio da meada, aí, para voltar onde você parou, tá? Eu quero só dar esse pensamento aqui, porque os mandamentos ensinam uma coisa, e lá na frente, para atender os caprichos deles, para nós queremos matar... Olha, seguinte, vamos matar aquele povo lá. Por que matar? Não, porque Deus mandou não matar aquele povo. É estranho você ver o mandamento, não matarás. Ama o teu próximo. Ou eles entenderam totalmente errado, ou algum falso profeta, tinha muito, sempre teve, até hoje tem de monte, naquele tempo certamente tinha, e os reis, às vezes, preferiam ouvir os falsos profetas do que os verdadeiros bons profetas, geralmente eram mortos. Por exemplo, o Jeremias, Isaías e muitos deles aí sofreram pra caramba por falar a verdade. Ou eles ouviram falsos profetas que falaram que eles queriam, que os reis queriam ouvir, falaram, não, pode ir lá, rei, eu, o Senhor, mandei vocês matar, vai lá e mata os moabitas, vai lá e mata os amalequitas. Mas não
esses miseráveis, esses israelitas, olhar para o mandaram e falar, não, esse aí não é Deus que está mandando, porque se Deus falou, não matarás, como é que nós vamos matar o pessoal? Não está em guerra, nós estamos aqui, uma nação formada, aqui já feita, estabilizada. Para que nós vamos ter que ir lá nos amalequitas matar? É porque ele fez um mal conosco lá no passado. Não é estranho isso aí, Lima? Então, aí é que está. Ó, quando você vem para Jesus, ele começa a partir do verso 21, ele começa justamente a desconstruir esses conceitos. Veja que Jesus, ele vai dizer no matarás, e aí ele diz o seguinte, olha, o problema não está no não matar, o problema está no desejo que antecede isso. Então, assim, eu estou entendendo você. Você está querendo dizer o seguinte, Lima, como o povo do Antigo Testamento começaram a interpretar que eles tinham direito de invadir terra e tomar e dizer que era Deus. Esse assunto, ele exige um histórico, esses textos aí, como eles foram colocados. Isso aí é uma crítica hermenêutica, é uma crítica de aquilo que nós chamamos do cânon do Antigo Testamento, né? Como que juntaram? Quem decidiu que o livro ia ser inspirado ou não? Por exemplo, o livro de Cantares, ele quase não foi aprovado dentro do cânon hebraico, porque fala de sexo e não tinha o nome de Deus. Né? Achava ele puro. Então, assim, eu acho que esse questionamento ele é válido, mas ele é amplo e para discutir em algum sentido. Mas o que eu posso dizer para você é o seguinte, como Jesus interpretou... Como Jesus interpretou o Antigo Testamento. Aí sim. E aí é que tá. Porque os fariseus, qual era a base deles? Basta não matar que eu cumpro a lei. Basta não adulterar que eu cumpro a lei. O que Jesus quis dizer? O que Jesus fez? Jesus fez o seguinte, não, pera um pouquinho. A lei, ela tem duas dimensões. A prática e o desejo. O que Jesus faz então? Ele pega, se você interpretar, e aí é que eu digo a mudança de entendimento. Se você pegar lá o seguinte, aquele que desejar uma mulher no seu coração, já praticou adultério, e aquele que praticar o adultério com a mulher será condenado, a lei de Moisés era melhor. A lei de Moisés era melhor, porque você seria condenado no ato. Jesus vem e condena o desejo? Ou será que é a interpretação que foi errada? Jesus dizendo para os fariseus que para cumprir a lei tem que haver harmonia entre o ato e o desejo. Então, ora, Gilmar. Eu acho... Pode falar. Eu acho que Jesus, rapaz, quis mostrar para ele, vocês não cumprem coisa nenhuma. Mas é isso. Estão aí. Você quer matar as pessoas aí, mas vocês não... Porque, na real, mas se for matar, vocês estarem tudo morto, porque vocês são cheios de cobiça, vocês cobiçam também. Então, quer dizer, acho que Jesus quis deixar bem claro, eu entendo, que não devia se vangloriar, bater no peito, que era observador dali, que na realidade não era, né? Não era porque como você diz, não praticava, mas por quê? Porque tinha uma lei que matava, mas se não tivesse aquela lei, o coração estava cheio daquelas práticas no seu coração, o desejo. Mas não era nem por um entendimento, por respeito, mas é porque se eu fizer isso aqui, a lei me mata. Então, eu acho que Jesus, dá a entender que Jesus foi radical, falou, não, aquele que não é, você nem não só de olhar e cobiçar já dá a entender que Jesus está sendo mais radical que a lei mosaica. Mas, na verdade, eu acho que ele estava só mostrando, né, que ninguém se devia vangloriar, queria justificar pela lei, ou pelo fato de não praticar aquele ato. Muito bem. É assim, você foi no cerne da questão. O que eu estou dizendo? Não dá aqui na live para nós falarmos sobre o porquê da interpretação do Antigo Testamento de invadir terras, de matar pessoas. Eu entendo você, eu sei que você sempre fez críticas sobre isso, e eu entendi. Mas a minha ideia aqui é centralizar no Sermão do Monte para dizer o seguinte, entenderam errado a leitura. Jesus estava mostrando
mostrando ali que na lei completa, o fariseu e a prostituta entra antes no reino. Olha que coisa dura. Mateus 21, Jesus diz o seguinte: as prostitutas e publicanos entrarão no reino antes de vocês. Tem algo muito complicado nessa fala de Jesus. Jesus vem mostrar o que ali, na lei? Que a lei não, ela se exige... Ô, Gilmar, o Brasil é um dos países que mais tem leis no mundo, você sabia disso? Eu sei muito. A Constituição americana, a Constituição inglesa são pequenas. O Brasil tem um mormaço de leis. E quanto mais lei existe em um país, mais perverso é o povo que a transgride. A lei veio revelar a perversão. A lei não veio para mostrar ao homem que ele pode cumprir. Veio mostrar o tanto que ele é transgressor. Viu a diferença? Pode falar, Gilmar. Não, pode continuar. Pode. Você está vendo a diferença? Você está vendo a diferença? Quer saber o quanto um país é corrupto? Veja o quanto de leis ele tem. Quanto mais, porque a lei, ela só existe porque tem o transgressor, tem o desejo. Então, quanto mais lei tem um país, mais mostra que ele é corrupto. Mais mostra que ele é corrupto. Então, o Brasil, se o Brasil cumprisse as leis que tem na Constituição, o Brasil é um país perfeito em leis, cara. Só que é perfeito, só que também tem parágrafos. O que é o parágrafo da lei? O parágrafo da lei é a brecha para inocentar o malandro. Por isso que rico não vai para cadeia, rico fica pouco lá. Você está entendendo? Então, cheio de brecha. Você vê, rapaz, é lei demais. A gente leva preso nos tribunais, rapaz. Gente, às vezes você vê uma situação nítida de condenação, ou de absorver a pessoa, né? Mas aí, rapaz, o advogado de defesa ou de acusação vai lá, revira o Código Penal, acha mais um monte de lei que parece que só complica a situação. Né? E vai... Tá nítido o negócio, mas aí tem outras leis, meio que uma ramificação daquela, desfazendo daquela lei. Então, realmente complicado. Eu acho que deve ter, como você disse, tem países que tem pouca costume de o Código Penal, o Código Penal seria pequeno, eu acho que seria muito mais útil, muito mais serventia, do que essas milhares de leis que nós temos aí, e acaba não dando em nada, porque em vez de ajudar, acaba beneficiando, né? O erro, às vezes. Então, o que aconteceu com os religiosos da época de Jesus, e hoje, na atualidade, eles continuam, assim, não existe hoje o fariseu, os escribas históricos, mas existe o espírito do fariseu. E o espírito do fariseu, ele é atemporal. Por exemplo, Jesus vai no Sermão do Monte, no verso de número 28, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. A lei, pastor Gilmar, ela já tinha uma graça na própria lei. Aí você me diz, Lima, que graça tem no olho por olho, dente por dente? O que é que a lei trouxe de boa em colocar isso? Tem. Sabe por quê? Quem tem um olho furado vai querer deixar o outro cego, dos dois olhos. Quem tem um dente quebrado vai querer deixar o outro banguelo. A retribuição do mal é sempre desproporcional. Então, quando a lei diz olho por olho, dente por dente, está dizendo o seguinte: já que você não consegue ter a capacidade de suportar, dê pelo menos uma justa medida na retribuição. Então, já havia graça na lei. Eu sou contra a tese que a lei era a lei e a graça é a graça. Não. Existia graça na lei e lei na graça. Qual é a lei da graça? É só ver o verso seguinte.
Eu, porém, vos digo, não resistai ao mal, mas se alguém te bater a face direita, oferece a outra. Pronto, Jesus quebrou a lei aqui. Você está percebendo? A lei, Jesus está dizendo o seguinte, olha, a retribuição, a retaliação, ela nunca produz pacificação. Só produz violência. Então, o olho por olho, dente por dente, era um mínimo para que não houvesse um extermínio. Um excesso, né? Um excesso. Então, Jesus, então, ele começa a pôr de ponta cabeça e dizer o seguinte, vocês não cumprem a lei. Porque para quem cumprir a lei, porque é o seguinte, você pode não matar alguém, mas você vai desejar matar alguém. Você tem domínio sobre o ato do homicídio, mas você não tem desejo, não tem domínio sobre o desejo do ato homicida. Jesus traz o desejo e coloca o desejo como a centralidade das relações humanas. Ora, é o que a psicanálise faz. É o que a psicanálise faz. Algumas pessoas têm medo da psicanálise porque diz o seguinte, mas se fizer psicanálise, Freud era ateu, aí vai virar o pecador, aí vai fazer tudo o que deseja. Opa, onde você leu isso? Não. O que Jesus, então, mostra? Por exemplo, em João capítulo 8. João capítulo 8, aquela mulher pega... Quando você lê, você me falou no começo, eu não tive tempo, porque é tanto assunto, que se eu for falar aqui, tudo que me vem à cabeça aqui, a gente arrebenta o negócio aqui. Olha só, você falou das epígrafes, chamada epígrafe das Bíblias, que tem aqueles escritos em negrito que faz a divisão do texto. E confunde. Aquilo ali quebra a leitura, quebra a unidade textual. Quebra, não é boa, ela atrapalha isso. Até que no Novo Testamento também, eu acho totalmente errado. Eu acho que complicou também. Eu não concordo também, Zé Lima. Pegar de Malaquias atrás, aí Mateus, aí põe lá, Novo Testamento, Velho Testamento. Me desculpa, eu acho uma aberração, eu acho uma grosseria porque impede das pessoas. Quer dizer, tem pessoas que dependem, confia cegamente no que está escrito ali. Qualquer letra que está na Bíblia, a pessoa confia cegamente. Não tem um senso crítico de tirar, de excluir as coisas. Porque tem muitos erros também, além de... Não só nos textos tem muitos erros, mas essas coisas que a editora colocou. Porque, na verdade, bom, aí vai divergir um pouco, né, porque eu não vejo de Mateus para trás Velho Testamento, mas eu acho que não devia ter esse negócio de Velho Testamento. Deixa fluir. Aí quando o testador morre, aí inicia o Novo Testamento, mas aí eles colocam esses epígrafes em negrito, e também, tem dito Novo Testamento, aí, Velho Testamento, e eu acho que confunde. Hoje eu procuro ajudar algumas pessoas, e alguém fala, Velho Testamento não sabe. Se perguntar para a pessoa o que é Velho Testamento ou Novo Testamento, a pessoa acha, não, Velho Testamento é de Malaquias para trás. Malaquias? É isso mesmo, né? Não estou errado, não. É isso mesmo, é Malaquias, deixa eu ver. Não, Malaquias não. Bem. É Malaquias. Aí fala assim, Velho Testamento é de Novo Testamento é de Mateus para frente, e não é, na verdade, aí o pessoal, às vezes, muitos nem sabem nem o Velho Testamento. Não sabe nem que é um testamento, que é um pacto com aliança. Uhum. Ele acha que todo de Mateus para trás, tudo é Velho Testamento. E, na verdade, Gênesis, por exemplo, não é Velho Testamento. O Testamento começa ali com Moisés, né? O pacto, o concerto, a aliança. Mas, pois bem, para voltar no assunto. Vamos lá, então, assim. Então, eu falei aqui o seguinte. Vamos pegar, então, um texto... Viu? Depois que você dá uma olhadinha nos comentários aí, de repente tem algum comentário interessante. Eu estou no celular aqui, não consigo, é muito difícil para eles. De repente, se algum tema, algum assunto interessante, alguma pessoa, algum comentário que cabe uma resposta, uma explicação, você aproveita, mas fica à vontade. Eu estou escrevendo, acabei de escrever aqui agora, tá, Gilmar? Enquanto não surge um comentário, alguma pergunta, vamos prosseguir então. João 8,32. Vamos pegar em João 8,30. Aliás, não. Vamos pegar Mateus mesmo dentro do Sermão do Monte. Vamos pegar dentro do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7 diz o seguinte, a partir do verso 1. Não julgueis para que não sejais julgados. Com o mesmo juízo
que julgar, sereis julgados. Né? Mateus capítulo 7. Aí ele diz o seguinte: por que é que você vê um cisco no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu, para então tirar o cisco do olho do teu irmão. Aí ele fala, com o mesmo juízo que julgar, serão julgados. Você quer falar alguma coisa, Gilmar? Não, pode ir. Eu estou pegando não, aqui... que, na verdade, não, pode continuar assim. Não, é que na verdade, o que eu falo sai do assunto, então eu vou deixar não, você entrar mais na sua fala. Assim, eu estou querendo mostrar o seguinte. Eu não quero fugir do assunto, mas eu lembro de falar alguma coisa, mas vai sair vai ser do trilho aí, do pensamento. Então, tá. pode continuar aí. Estou gostando de ouvir. Vamos lá, então, é o seguinte, vamos voltar para mostrar o seguinte, a interpretação... Por exemplo, quando ele fala não jurarás, né? Estava escrito cumprir o vosso juramento, né? E é que eu sempre trago para o dia de hoje, aí eu vejo o pessoal ensinando, cumpra seus votos, seu juramento, você vai dar tanto de voto, faz um voto para Deus te abençoar. Eu na Assembleia de Deus tinha uns envelopes, acho que todas as instituições religiosas, que não tem compromisso com Jesus, não tem compromisso com o Evangelho simples do Senhor Jesus, tem esses envelopes, está lá escrito dízimo, bom, que é uma aberração, mas outro dia eu vou chicote estralar aqui nesse assunto de dízimo, não vai ser hoje, mas está lá, voto, aí você vê, porque voto e juramento é a mesma coisa, o voto e o juramento, uma promessa, e Jesus fala bem claro, visto que foi dito, ensinaram vocês a fazerem voto, a fazerem juramentos, a fazerem promessas, mas eu vos digo, não jureis, não fazeis voto, não fazeis... Porque, de uma certa forma, é uma barganha, é uma troca. E Jesus dá um basta. Agora, eu não sei, permita-me eu sair um pouco, depois você volta no trilho, eu não sei que ousadia que os empresários da fé têm de ficar ensinando a prática de voto. Jesus deixou bem claro. Jesus disse, olha, não jureis. Está escrito lá. Está escrito realmente. Ensinaram você... Mas parece que eu não sei se ensinaram errado. Provavelmente foi errado, porque Deus não muda, né? Diz que foi dito, cumprir, é melhor cumprir o vosso juramento. Mas eu vos digo, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, não passar esse voto. Se o senhor me fizer isso, eu faço aquilo. Eu vou dar um salário para Deus te dar em dobro, para Deus te dar um emprego. Toda essa palhaçada, então, Jesus condenou, eliminou esse pensamento de barganha, de voto, nesse texto que você citou, de não jurarás, não matarás. E ele diz, olha, não jureis, não façais voto. Pois bem, pode... Não perdeu o fio da meada, não. Não, tranquilo. Fica em paz, tranquilo. É assim, né? O Jesus mostra que a lei que dava méritos para aquele que cumpria os mandamentos, no aspecto prático, ela cumpria apenas a metade da lei. Ela cumpria apenas uma parte da lei, né? E quando nós vamos em João capítulo 7, em Mateus capítulo 7, Jesus começa a mostrar aquilo que a psicanálise chama de o inconsciente. Veja, é quando você faz algo e não percebe o desejo que está oculto por trás daquilo que você faz. E ele diz o seguinte, como é que você vê um cisco no olho do teu irmão e não vê uma trave que é maior no teu? Esse texto, você olhando assim, você pode pensar que Jesus estava falando de tamanho de objeto. E não é tamanho de objeto. Jesus está falando do mesmo objeto observado por uma distância diferente. O cisco e a trave é o mesmo. Só que o cisco no olho do outro é porque quanto maior a distância entre o observador e o objeto, menor é a percepção de quem vê. Ou seja, quanto mais longe o objeto, você enxerga ele menor. Quanto mais próximo, ele fica maior. E muito próximo, ele cega. Jesus estava dizendo
o seguinte: você está olhando o teu irmão e vendo um cisco, mas esse cisco é seu. Esse cisco é a trave. É porque não dá para você ver em você. É por isso que ele diz o seguinte, ó: por isso vos digo, com a mesma medida que medir, serão medidos. Com o mesmo juízo que julgar, serão julgados. É por isso que em João 8, quando vão apedrejar aquela mulher, Jesus faz a seguinte colocação: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Na psicanálise, nós chamamos isso aí de corte. Jesus fez um corte na cadeia significante ou na associação de representações. Ou seja, eles achavam que eles estavam executando a lei, mas Jesus perguntou assim: quem de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra? Os homens naquele momento pararam e disseram o seguinte: essa mulher, se eu tivesse chance em adulterar com ela e ninguém soubesse, eu faria. Ou seja, aí entra o cisco e a trave. Jesus disse: você está vendo um cisco, mas não se iluda, é a trave. É porque nós não conseguimos nos ver a não ser através do outro. E os fariseus, os religiosos, eles ainda hoje usam esse paradigma. Então, quando você vê um pregador falando muito contra o adultério, falando muito, você tem que entender o seguinte: aquele desejo que ele está tentando ali é porque ele está vendo no outro um desejo dele. Então, a psicanálise, o que ela faz? Ela faz o que Jesus já fez. Olha, cuidado, porque você pode estar querendo destruir no outro um desejo que é seu e você não consegue ver. Aí Jesus diz, aí a teologia da prosperidade usurpa esse versículo e diz: dai e dar-se-vos-á, boa medida recalcada. Nada disso. Não é prosperidade, pastor Gilmar. Esses versículos aí é a sequência de Mateus 7. O que é que você vai receber, boa medida recalcada, transbordante? O juízo que você emitir em relação ao outro. Você vai ter em você quando você cometer o ato que deseja e não sabe que deseja. E aí é a sua vez de ser julgada. Oi. Rapaz, é perfeita o entendimento, o seu raciocínio. É que eu sou meio assim... eu sei que você é uma pessoa bem intelectual, mas eu não posso deixar de escapar isso aí, porque eu vejo o pessoal de hoje, você falando do pregador, que costuma bater muito numa tecla, mas é desse jeitinho mesmo. Por mais o camarada é radical, põe um fardo pesado sobre o pessoal, você pode ter certeza que é o ponto fraco dele. Eu vou citar aqui, eu sei que você não gosta dessas coisas, mas eu vou citar que o pessoal que me acompanha sabe isso aí. Quando eu vejo o André Valadão atacando em público, não sei se você viu nos públicos, ele pegou um negócio em atacar os homossexuais, mas de uma forma tão assim que assustadora, a ponto de pregar em público, ser tema de pregação, uma coisa tão... Aí eu falei, tem alguma coisa errada, tem que dizer, rapaz, não é normal isso aí. E aí, depois a vida vai mostrando, né? Eu vi um rapaz também, um deputado federal que foi eleito, atacando a liberação da maconha. O foco dele era atacar o tempo todo, não que é contra, é uma pouca vergonha a liberação da maconha. Aí, um amigo dele postou uma foto, ele com 3 fileiros de cocaína, os olhos regados cheirando cocaína. Então, falando isso aí, mas é batata em cima, rapaz. Uma pessoa critica muito, bate muito numa tecla para apontar as pessoas, é um desejo, ou faz as escondidas, ou há um desejo quase que incontrolável dentro de si, e parece que é uma forma de aliviar, atacar e apontar os outros. Pois bem. Olha lá, vamos então pegar esse gancho aqui
E eu fiz aqui uma ligação entre Mateus 5, e aí eu fui para o 7 e mostrei que no 5, Jesus está mostrando vamos dizer o seguinte, a teoria da lei. No 7, Jesus, ele vai aplicar a lei, né? Ele vai aplicar a lei. O que acontece no capítulo 7? Jesus mostra o seguinte, olha, existe aí um mecanismo chamado de transferência. O que é transferência? É quando você transfere para o outro algo que está em você, mas só que esse algo que está em você é algo que causa vergonha. Aí você reprime. Por exemplo, admitir o desejo homossexual é extremamente censurado na religião. Agora, se a pessoa tiver esse desejo, qual é o mecanismo que ela vai usar? Ela vai atacar os homossexuais. Porque ela identifica no outro um desejo que conscientemente o seu ego recorta, bloqueia. E aí que Jesus diz o seguinte, Mateus 7, cuidado com esse julgamento, com essa medida, porque vocês vão receber, vocês vão dar e será dado boa medida recalcada. Ou seja, as pessoas que cometem erro nas religiões e que não se recuperam são os mais rígidos. São os mais rígidos. Por que eles não se recuperam? Porque todo mundo fica esperando a oportunidade. Todo mundo que foi julgado e condenado por ele espera a oportunidade dele falhar. E sabe de onde ele falha? Naquilo que ele mais ataca. Porque era o desejo dele. Porque era o desejo dele. Aí ele não se recupera mais. Ele não se recupera. Jesus então disse, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A teologia da prosperidade pegou esse texto, arrancou daí, para dizer que é dinheiro, prosperidade não tem nada a ver. Está falando o seguinte, se você for misericordioso com alguém que falha, quando você falhar, o primeiro que vai lhe dar uma boa medida é aquele que foi alvo da sua misericórdia. Tem uma moça que já fez uma pergunta aí, vê se tem um comentário dela. Pode fazer. Tá aqui, Sati Wellington, quero fazer uma pergunta. Pode fazer. Por que os judeus não reconhecem Jesus? O Antônio respondeu. Antônio, é o seguinte, uma outra... não reconhece é o seguinte, o Messias dos judeus não era o Messias Cristo, na interpretação judaica, tá? Jesus, ele foi, por exemplo, há uma tese que diz que Judas acreditava piamente que Jesus seria o libertador nesse plano geográfico, nesse plano terrestre. Jesus não se colocou como o Messias de Israel para um governo teocrático mesmo. Então, por que não aceita? Porque, para o judeu, Jesus não é o Messias prometido do Antigo Testamento. O Messias prometido do Antigo Testamento é o Messias que vai reinar em Israel, para Israel, num governo de Israel. Tá? A moça que falou que queria fazer uma pergunta, eu não sei se ela vai fazer a pergunta, fique à vontade aí, tá? É porque eu não consigo ver, Lima, aqui no meu celular não dá. Eu tô vendo, rápido, Gilmar, eu tô vendo aqui no computador, eu até falei o nome dela aqui, só que não dá para mim voltar aqui, sabe? Mas ela tá ouvindo nós, ela pode fazer a pergunta aí, tá bom? Assim que ela fazer a pergunta, eu leio aqui e eu já vou responder. Bom, pastor Gilmar, então é o seguinte, o que eu te quis mostrar? Você quer concluir e responder depois para aqui para as perguntas? Também fica à vontade. Não, tudo bem. Qual é a pauta? A pauta é o seguinte, que não dá para ver os nomes das pessoas, né? A gente vê só o Instagram. AS Melo pergunta, qual a pauta? Nós estamos falando da relação de Jesus no Sermão do Monte com a lei do Antigo Testamento, né? Essa é a pauta. Pode falar, Gilmar. Então, mas foi excelente, Lima. Vamos abrir o espaço aqui para pergunta, tá? Se alguém quiser fazer as perguntas, eu estou aqui ouvindo. Gilmar, eu estou olhando aqui no computador, estou conseguindo ver. Se alguém escrever a pergunta, surgiu aqui, eu já atendo já. Então é o seguinte, o que nós trouxemos aqui, pastor Gilmar, fazendo aqui um apanhado? Que a
eu, Hélio, quero saber o seguinte: por que tem pessoas que nascem com jeito gay e tem outros que não têm nenhum aspecto e depois vira gay? Olha, só essa pergunta do Wellington, além de complexa, polêmica e complicada, mas eu vou dar o ponto aqui psicanalítico disso aí, tá? Rapidamente, tá, Gilmar? Perguntou para a pessoa certa. Perguntou para a Eu vou pessoa explicar o seguinte. Primeiro é o seguinte. Dentro da religião cristã, nascer gay é, dentro da religião, tá? Não é a minha opinião, não é a minha, é uma perversão, é um disfuncionamento biológico, é algo que, vamos dizer até para muitos, uma maldição divina. Chega nisso. Dentro da perspectiva religiosa, dentro da perspectiva psicanalítica, não tem nada a ver. A psicanálise não entende, a psicanálise entende o seguinte: você pode nascer com os órgãos sexual masculino ou feminino. Ok. Mas a constituição da sexualidade tem interferência, inclusive, no desejo dos pais. Por exemplo, nasce uma filha mulher e o pai quer um filho homem. Vem o segundo mulher e ele está esperando, nasce o terceiro, e é o último, não vem outro, nasce um homem. Nasce um homem. Nasce uma outra mulher. Nasce uma outra mulher. Esse desejo, Gilmar, dentro da teoria da psicologia moderna, diz o seguinte: os desejos dos pais influenciam nos desejos dos filhos, inclusive na sexualidade. Sem contar que depois tem a relação em casa, disfuncional, de um pai que maltrata a mãe, você entende? E um filho se toma raiva do sexo masculino e se aproxima muito da mãe. Então, assim, e vice-versa. Então, a psicanálise não segue a resposta do nosso irmão aqui, falou assim, de nascer gay. A psicanálise entende o seguinte: você nasce com o sexo masculino ou feminino, mas o desejo não é hereditário. O desejo, ele é constituído pelos desejos dos pais, pelas relações familiares. A ausência paterna ou a ausência materna pode influenciar no jovem para isso. Outra coisa, não há na medicina falando algo que diga que é genético, tá? Então é um problema para a psicologia e para a medicina. Então não adianta dizer assim, é um gene. Não. Agora, é o que o rapaz falou aí. Desde pequeno já percebe o trejeito. Já percebe uma feminilidade no garoto ou uma masculinidade, uma forma masculina de expressão. Então, esse tema não é um tema tão simples, pastor Gilmar. Por isso que eu falei, é uma pergunta boa, mas teria que ter horas para debater, para mostrar, você entende? Eu fiz aqui só um resumão para dizer o seguinte: a psicanálise não concorda com a religião sobre a sexualidade como algo que já vem de herança genética. Homem gera homem, mulher, não. A psicanálise não tem essa visão. Só para... não deu para esclarecer muito, mas já deu para colocar aqui uma coisa aqui, tá? Aqui tem aqui, ó... que na verdade... A Alessandra está dizendo aqui que teve 4 meninas aí. Alessandra, nós não estamos falando em regra, tá? Deixa eu explicar aqui. Aí está o problema, né? Eu citei um exemplo. Mas não significa que isso que eu estou falando vai ser uma regra. Entendeu? Porque teve filho, não teve nenhuma e não virou. Não, tá. Não. Eu estou dizendo o seguinte, que essa é uma das razões. Uma das. Entendeu? A ausência paterna, por exemplo, numa relação, e a menina ficando só com a mãe, ou o menino só com a mãe, isso pode sim causar um problema, um conflito de identidade sexual. Veja o que eu estou dizendo aqui, Gilmar, pastor. Pode, não é matemática. A construção sexual na psicanálise tem uma gama de variedades.
Não estou colocando aqui nada como regra. Fique bem claro isso, tá bom? Pode falar, pastor. Eu estou lendo aqui, não está aparecendo pergunta, viu, Gilmar? Só foi uma colocação de uma pessoa que disse que teve 3 meninos, 4, e nenhuma, a última não virou bissexual. Não entendeu a colocação. Não estou dizendo que vai definir isso. Eu estou dizendo que existe uma série de fatores e que, diferente da religião, não existe uma herança biológica de sexo, no sentido de sexualidade. Então, mas eu gostei muito, Olívia, voltando lá atrás, daquele negócio das pessoas querer apontar nos outros. Eu achei bacana, muito interessante esse argumento aí. E devido a gente ter... Eu tive muita experiência com muita gente ruim, né? Tudo que eles apontavam nas pessoas, eles apontavam... Eu desmascarei muita gente. É que eu estou tentando fugir, não entrar no campo desses episódios que tem para trás, para não virar... Eu estou tentando não entrar no campo... Pastor, só um momentinho, só. A Josi Azevedo disse aqui, ó. Discordo, conheço inúmeras famílias religiosas, criaram um filho na igreja e hoje uma das meninas é lésbica. Exatamente, Josi. É justamente... Ô, pastor, Gilmar, uma ouvinte nossa aqui, uma participante, fez um comentário que conhece inúmeras famílias religiosas que criaram um filho na igreja e hoje uma das meninas é lésbica. É justamente o que eu estou falando aqui. Eu estou dizendo que a sexualidade, veja, uma coisa é nascer com o sexo. O órgão genital feminino e masculino. Isso é uma coisa. Isso é determinado geneticamente. Mas aqui a nossa querida Josi Azevedo diz que, olha, eu conheço famílias de crente criadas na igreja e que a menina é lésbica. E essa menina, ela vai sofrer muito porque vão querer que ela mude. Isso aí, crendo que é uma questão que pode ser mudado. E a psicanálise não entende desta forma, tá? Pode continuar, pastor Gilmar, falando aí sobre... Não, então, é importante o pessoal... Essa live vai dar pano para manga, viu? O sobrenome Wellington, eu acho que eu vi aqui, tá vendo? Uhum. Mas é que, na verdade, o tema não é sexualidade, viu? É Sati Wellington, é isso mesmo? Uhum. É que ele tá achando que talvez o tema não é sexualidade, não é... Pastor Gilmar... O tema é outro... que abriu uma pergunta... É o seguinte, não é sexualidade, mas acaba entrando. Então, aqui o pessoal está achando que o assunto é sexualidade. Sim. E, na verdade, viu, pessoal, o tema não seria isso aí. É que, como o Zé Lima eu gosto de ouvir, uma pessoa que eu confio, uma pessoa séria, idônea, não é religioso, aquele cara... Religioso, ou ele é malandro ou é babaca. Ou ele é babaca ou ele é malandrão. Né? Então, e o Zé Lima é uma pessoa coerente, uma pessoa sábia, inteligente. Então, ele dá a explicação não com base na religião. Mas pelo contrário, né, Zé Lima? Acho que você nem concorda com a grande maioria das teses religiosas para muitos assuntos aí que eu também acho, eu vejo cada pregação tão horrível, cara. E apontando, julgando as pessoas pela sua condição sexual. Interessante, eu estava conversando, fiz um vídeo de uma vez, e a Xuxa, ela mandou uma mensagem para mim e falou: Gilmar, permita-me, ela é gente boa demais, né? A Xuxa, quem sabe a Xuxa vai assistir isso aqui, beijo para você, Xuxa, Deus te abençoe, te guarde, é gente boa demais. E ela falou assim, eu falava que era opção sexual, aí falei até teve um fato do Bolsonaro, um negócio no quartel lá, com um rapaz lá, enfim. Aí eu fiz um videozinho, ela falou: pastor, me permita eu falar uma coisa. Não seria uma opção, seria uma condição. Eu achei interessante o que ela falou. Tem pessoas que é opção, mas tem pessoas que é uma condição. Você já nasce numa condição, não é que escolheu. Eu quero escolher aqui, eu escolho isso, eu escolho aquilo outro. Não. Nasceu
naquela condição, e aí a religião, com as suas imbecilidades, com as suas perversidades, com as suas maldades, quer mudar a pessoa de todo jeito. E tanto que tinha uma moça aí, coitada, que foi eu esqueci o nome do rapaz, esqueci o nome da moça, ela se matou, rapaz, ela se enforcou, se matou aí, e levaram para a igreja evangélica lá, e era lésbica, e aí a cabeça da menina ficou a milhão. A cabeça dela, já imaginou? Ela lutando contra algo que está dentro dela, contra aquilo que ela é de fato, entendeu? Ela se viu um homem no corpo de uma mulher, e não adianta a religião querer tirar isso aí. E aí, acho que muita pressão, e ameaça de inferno, de fogo, de condenação, e ela acabou se matando. Ô, pastor Gilmar, nós estamos comentando aqui, tá? Tem uns comentários aqui legal. Outra coisa aqui também, pastor Gilmar, deixa eu fazer o seguinte. João 8,32, quando usam muito, né? Quase como um mantra, e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32 está conectado a João 8,1. E no João 8,1, quando Jesus fala da verdade que liberta, ele está falando do desfecho que teve o encontro dele com aqueles religiosos que queriam apedrejar a mulher. Jesus faz um corte na terapêutico e pergunta, vocês, é mais ou menos assim, ó, quem de vocês que tivesse uma chance com essa mulher, sozinho, escondidinho, como diz o pastor Gilmar, na malandragem, não teria feito o que ela fez? Aí cada um pensou assim, essa mulher é atraente. Se o pastor não soubesse, eu faria isso. Escondidinho, eu tomo meu uísque. É pecado tomar álcool, mas é pecado pro pobre, que toma vinho. Eu tomo uísque 18 anos, cavalo branco, White House, né? É pecado tomar vinho, pastor? É pecado. E cerveja, é. E o senhor? Quando eu viajo, eu tomo cavalo branco. Old Age, Black Label, 20 anos. É pecado pro miserável do pobre, né? Você tá entendendo? O Magno Malta que diga, velho. Então, eu não sei quem. Eu só tô mostrando. Então, eu não sei quem. Eu só tô dizendo o seguinte, ó. Eu tô dizendo o seguinte. É pecado assim. João 8,32, quando Jesus fala, a verdade vos libertará. E aí, os hipócritas lá dizem assim, eu sou filho de Abraão, eu sou da igreja tal. Como é que podemos ser livres? Aí Jesus diz, querido, aquele que faz, aquele que não tem domínio sobre o seu desejo, é escravo. Ainda que não execute, ainda que não. Aí você me diz assim, mas Lima, mas aí está contraditório, porque você está falando o seguinte, que ainda que não execute, como assim? Porque é o seguinte, se você não executa o desejo, aí entra a psicanálise diz, esse desejo, ele vai ser direcionado para outra coisa. Aí você sabe o que você faz? Não comete o pecado do adultério, mas vira um glutão. A palavra comer, que é usada no sexo, para ter relações, ele desloca a libido do proibido da relação sexual e vai para a panela e vira um glutão. Ele quebra a lei. Quebra a lei. Você entende? Então Jesus está dizendo ali o seguinte, e aí Jesus está dizendo o seguinte, depois na sequência de João 8. Ele fala, vocês andam nas trevas, eu sou a luz. Por que Jesus diz em João 8,17 que os fariseus andavam em treva e ele era luz? E vocês precisam andar na luz? Porque Jesus mostrou para os fariseus o inconsciente. O inconsciente. Qual é o inconsciente? O desejo de adulterar. Então, eles tiravam o desejo de adulterar e jogavam no desejo de matar. Já que eu não posso cometer o adultério porque a lei proíbe, então eu mato quem comete o adultério. Então, quando você vê esses camaradas criticando muito gay, tem que queimar no fogo, pode esperar. Como diz aquela irmã Nadir, vai sim,
vai cair nesse erro porque está reprimido. Cuidado. Quer saber o que você ama? Veja o que você odeia. Porque o ódio, ele lança para fora o desejo recalcado. Ele lança no outro. Vamos matar essa adúltera. Ó, João 8. Vamos matar essa adúltera. Jesus diz, e vocês no lugar dela? Se ninguém vesse. Cada um pegou a sua pedrinha e, ó, disse, agora assou para nós. Assou para nós. Lá para a igreja é sempre... Pode o comentário que está dizendo, é comentário? Diz assim, lá para a igreja sempre bebia pecado. Pior, já fiz. Acabei saindo por causa de tanta proibição. Muito bem, Gilmar. Então, você sabe qual é o problema que eu vejo? Mas é isso que acontece, que a irmã está falando aí. Que ia para a igreja, mas de tanto perturbar a mente da pessoa, de ficar acusando e colocar medo, a pessoa teve que sair da igreja hoje também, Lima. Eu acho que antigamente eu ficava preocupado. A pessoa não podia tinha que ir para a igreja. Hoje, rapaz, eu vejo que eu acho que a pessoa serve a Deus melhor. Eu acho que muitas pessoas melhoram depois que saem da tal igreja, porque tem pessoas sofrendo. Rapaz, a gente pensa que crente é uma ilusão. Achar que as igrejas estão lotadas de pessoas alegres, salvas, felizes. O que tem de pessoas deprimidas ali, está lá com medo do inferno, morrendo de medo do inferno, e está ali com, sabe... Mas você sabe por quê? Você sabe qual é o negócio? Vou usar um provérbio aqui, ó. Quer combater fogo com gasolina. Tá ouvindo o que eu tô dizendo? Gilmar, se você quer combater o pecado, não use a lei, pelo amor de Deus. Porque a lei alimenta o pecado. A lei alimenta o desejo. Gente, Paulo diz o seguinte, eu não teria conhecido o pecado se a lei não dissesse, não cobiçará. Então, quando você coloca a proibição para combater o pecado, você está tentando apagar o fogo com gasolina. Paulo diz, o que eu quero fazer, isso eu não faço. Mas o que eu não quero, isso eu faço. Eu vejo uma lei que luta dentro de mim. Por um lado, a lei é boa. Mas eu não tinha conhecido a lei se ela não dissesse, não cobiçará. Então, uma igreja que quer combater o pecado, ela tem que tirar a lei. O medo, né? O medo. Tirar o medo, a ameaça. Porque a lei, ela justamente alimenta o desejo. Então, você pode ver o seguinte, quais são as igrejas que mais têm perversidade dentro delas? As mais rígidas. Por que as mais rígidas? Porque a lei desperta a cobiça, meu Deus. A lei alimenta a cobiça. Então, quanto mais você proíbe... Por exemplo, uma dieta. Você está tranquilo. Aí você fala assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu não vou comer doce. Quando você fala, não vou comer doce, parece que aparece doce para todo lado. Aí, aí você começa a ver padaria que não tinha. Aí alguém começa a oferecer, vira a geladeira, a mulher resolve fazer um doce. Mas é isso mesmo. Se você não falar, é por isso que regime não dá certo. A neurociência hoje diz que o nosso cérebro não consegue ler o não. Aí quando você vê lá, né? Não cobiçará, aí danou. Por quê? Porque você coloca a lei. Então, rapaz, aí eu entendi isso, Lima, que você tratar com amor, compreensão, isso surte efeito. Mas você trancar pessoas dentro de um templo, rapaz, na ameaça. Eu passei por isso, fiquei 33 anos na Assembleia de Deus, embora uns 20 anos para cá, dentro da Assembleia de Deus, eu estava pregando o evangelho para crente. Porque eu percebia que a maioria dos evangélicos, a maioria, você tem experiência, é que eu sei que você não gosta de abordar alguns assuntos para não... E às vezes é bom que nem... É que eu sou meio assim, meio doido mesmo, então... mas
a maioria, eu percebi que a maioria vive uma prisão. Uma prisão, tem medo, morre de medo de morrer, fala que é a volta de Jesus, mas morre de medo da volta de Jesus, porque é tudo tratado com medo. Eu lembro, pastor, se eu chutasse uma latinha no chão assim, o presbítero falava assim, ih, tá chutando a cabeça do diabo, quer jogar bola, é pecado. Se colocar essa bermuda, vixe, tá mostrando a perna, vai idoso, é pecado. Rapaz, que desgraça de igreja é essa? Eu passei por tudo isso aí. Tem um comentário aqui, que eu não sei que a pessoa colocou, falando, pastor, tá deliciando com um bastardo em glória. Eu não entendi, foi nada aqui, você pode dizer? O Ademir? O Ademir fez uma colocação. Então, mas, viu, Lima? Mas você tem que ficar atento, porque tem pessoas boas de Deus que gostam da gente, tem aqueles também que não gostam. Então, eu não sei o que ele quis dizer, mas ele poderia ser claro. Pastor, está deliciando com um bastardo em glória. É assim, fique à vontade para soltar os recalques também, tá? Se vê alguém aí bastante reprimido, recalcado, com raiva de autoridade. Então fique à vontade aí, faça uma terapia gratuita aí, aproveitem. Pode ficar tranquilo. Desde que comente, tá? Porque comentando aí, mesmo xingando nós, vai dar ibope e audiência, e aí nós queremos mais... divulgue aí. Pode chamar de bastardo à vontade. No Facebook eu enfrento um tipo de Satanás lá, rapaz, que o bicho é um campo. Aí vem, ele chifra, dá coisa, e fala cada coisa. Mas aí tem aquele pessoal boa de Deus, assim. Então eles vêm, xingam, ofendem. Pastor Gilmar, só falei um texto da Leandra, ela diz o seguinte: meu namorado é espírita, não vejo ódio, aprender a respeitar o próximo e religião de outras pessoas e ser um humano melhor. Você está, Leandra, no espírito evangelho mesmo. O evangelho é de Jesus, o evangelho de Jesus, ele não é de uma denominação, tá? Não pertence a uma denominação. Jesus, esse dia eu estava assistindo uma live aí do Leandro Carnal, um homem declaradamente ateu, mas ele falou de Jesus com tanto gosto, com tanta alegria, que eu falei, puxa vida, dá gosto de ouvir um ateu falando de Jesus. E é insuportável alguns crentes falando de Jesus, né? Como é que pode, né? Incrível, né? Eu tenho bastante ateu que me acompanha, Lima, tanto no Instagram. Eu vi inclusive quando eu pedi, quando me bloquearam no Instagram, de uma maneira covarde, né? A plataforma baniu o Instagram. Eu não concordei. Embora alguém fale, você fala muito, você chama de ratazana da fé, de Satanás, enfim. Mas eu não concordo. Tanto que eles me voltaram, rapaz, nem teve audiência na justiça. O juiz só comunicou da minha entrada com o processo. Só de ter chegado o comunicado, notificação do juiz lá que vai ter uma audiência, eles já liberaram. Nem esperou a audiência, nem esperou a audiência. Então, aí, rapaz, eu pedi ajuda. E o pessoal generosamente me ajudou a arrecadar para pagar o advogado. Aí teve vários ateus. Rapaz, ateu, a gente boa de Deus. Tem ateu que é cheio de Jesus na vida, rapaz. Tem ateu que é cheio de Deus. Não é um Deus religioso. Esse Deus barganhento, medíocre. Nem medíocre, nem na média tá. É abaixo da média. Esse Deusinho da religião, do religioso. Mas ele está cheio de Deus sem saber, porque ama, sem barganha, faz o bem sem querer nada em troca. Ele falou, olha, eu nunca ajudei. Ele falou, FDP, pastor nenhum. Mas eu vou te ajudar, cara. Porque o seu Deus tem coerência. Até o pessoal que... eu até costumo dizer, eu também sou ateu. Nesse Deus religioso, esse pessoal... E outra, Lima, esse pessoal que xinga a gente, e mais agressivo nos comentários, aí você vai no perfil deles, na página deles, rapaz, tá lá com o biblão na mão, tá em cima do púlpito, tá com um ternão, gravata pregando. Eu falo, que diabo de jeito de crente é esse? O cara vai lá e fala um palavreado lá no meu, principalmente no Facebook, na página do Facebook. Esculacha, rapaz. Fala coisa de endemoniado. Aí você vai no perfil do cara, tá lá, cantando, pregando, com a biblona na mão. Eita, que povo que criou uma crosta na consciência, cauterizou a consciência, rapaz, e não percebe a miséria de vida que vive, rapaz, de espiritualidade. Rapaz. Então, quando eu vejo... hoje eu aprendi que tem muitos ateus, muito mais cristão
de que muitos evangélicos, de que muitos católicos, de que muito islâmico, judaizante, enfim. E a crença do ateu, mesmo não crendo, é mais verdadeira. Porque ele faz o bem sem visar nada em troca. Não tem Deus para abençoar, não tem Deus para dar alguma coisa, não, vou ajudar aqui porque ele vai me dar em troca. Tem muitas pessoas que sim, ele só faz o bem se ele sabe, não, eu vou fazer porque Deus vai me dar em dobro. Aí eu nem gosto, Lima, quando eu ajudo alguém, porque é dose. Quem tem o evangelho na alma, quem foi contagiado pela mensagem do Cristo, ele não se contenta, ele não se vê alguém sofrendo e não sofrer também. É muito triste, rapaz, você vê alguém com fome e você não poder matar a fome da pessoa, você vê com sede, não poder, sem abrigo. Então, você sente, aquilo dói na alma da gente. Às vezes a gente ajuda alguma pessoa e alguém fala assim, Deus te dê em dobro. Eu não gosto de ouvir isso aí. Eu não gosto. Mas fazer o quê? É aquela cultura da barganha. Então, você faz o bem, alguém pensa que está querendo esperar, receber em dobro. Ô, irmão Gilmar, muito obrigado, Deus te dê em dobro. Eu falei, não, meu irmão, não precisa, Deus já me deu, já. Eu não estou fazendo isso aqui para receber nada em dobro, nada em troca. É porque realmente eu me coloquei no seu lugar, eu me vi na sua situação. Então, é como chorar com os que choram, né? Então, é se colocar. Na verdade, o amor, ele faz isso aí. O amor, ele faz nos colocar no lugar do outro. Então, então eu acho interessante quando o ateu é generoso, é bondoso, porque é de verdade. É de verdade. Porque a religião sempre tem a barganha, né? E o ateu não tem negócio de barganha. Então, não te assuste com ver comentários aqui. E se você pegar um comentário mais grosseiro, você pode ver de religioso, que está em cima de púlpito, que está com o Bíblia na mão, eles são mal educados, mais mal educados. Sem problema, é bom. Mas assim, o fim por que então? O fim da lei é o amor, né? Nós falamos aqui que quanto mais lei, mais transgressores. Um país que tem muitas leis é porque tem muito transgressor. É só isso, né? Um país que tem muitas leis é porque tem muito bandido. Um país que tem muito presídio é porque tem o quê? É porque tem muito injustiça social também. Como não? Todo mundo tem a chance igual. Chance igual? Por isso que Jesus colocou no Sermão do Monte lá dizendo, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mas quem sacia? O sal da luz, o sal da terra e a luz do mundo. Então, os bem-aventurados só são bem-aventurados se aqueles que se dizem seguidores de Cristo saciarem eles da sua fome e sede de justiça e saciarem eles secar suas lágrimas. Então o Evangelho, e Jesus diz o quê? Que esse monte de lei é para esconder a maldade. Olha, é interessante, né? Que quem cria a lei é aqueles que vão lá e colocam emendas. E o que são as emendas da lei? É para um marmanjo que já quebrou ela ou alguém vai quebrar. Alguns tempos atrás, divórcio era o pecado mortal da igreja. Hoje ninguém fala mais. Você percebeu ou não? Você lembra que há um tempo atrás, coitado dos pobres mortais que se divorciavam. Os irmãozinhos, tadinho, sofria. Aí os pastores chefões começaram a se divorciar. Gente, agora vamos interpretar esse negócio que nós entendemos errado, né? Você percebeu isso? Não? Que ninguém mais fala em divórcio mais como um pecado? Não, por que será, hein? Porque era mortal, era algo, os irmãozinhos pobres, coitado. A irmã tinha que apanhar, e orar para Deus salvar o miserável. Agora não. Agora os pastores já incentivam que não tem que suportar abusador. Por que será, hein? Será que alguns deles... Os grandão começaram a separar, né? Eu tenho batido essa tecla, né, Lima. Gente,
como que as pessoas... eu não concordo. Um casal viver sofrendo, rapaz. A mulher sofrendo, ou o homem sofrendo também, vice-versa. E aí tem pessoas que só... Eu tenho procurado fazer alguns vídeos, tem alguns vídeos que até viralizou no TikTok, sobre esse negócio de pessoas que estavam com sentimento de culpa a vida inteira, a maldita religião, sentencia a pessoa porque a pessoa divorciou, mas porque é pobre, coitada. Igual você falou, porque se é um ricão, pastorzão lá, o Javes de Alencar, por exemplo, da Bom Retiro, a senhora do Bom Retiro, a mulher ficou velhinha, viu uma bonitona lá, jeitosa, largou e acabou. Hein? Você não viu o Malafaia falando nada, você não, o Malafaia ficou quietinho, não falou nada, rapaz, mas é cunhado dele, então, e aí, eu não sei, o que me deixa com raiva, uma ilha santa, é isso que você falou, é o pastorzão da Vila do Pobre, não pode. A Vila do Pobre não pode divorciar. Vai ficar sem comer ceia, sem batizar. Mas quando é um pastorzão, o filho de um pastorzão, das elites, das cúpulas, opa, aí, ninguém fica sabendo. Faz lá, belezinha, separou, divorciou, já casou com outra. Eu estava vendo o Magno Malta, ele separou, casou com a Lauriette, separou da Lauriette, casou com outra, mas é pela família, é defensor da família. Ah, beleza, não vou mentalizar assunto, não. Pior que, aqui a Leandra diz, pior que falaram que eu não podia separar porque não tinha respaldo, pois não tinha adultério, depois fiquei viúva. Olha aí, ó, né? A Leandra falando aqui que ela passou por isso aí, ó. Não podia separar e tal, e tal. E aí, você imagina ter que esperar, né, alguém morrer para então... quer dizer, aí de novo nós voltamos para a lei. A lei dizia que não poderia quebrar espiga de milho e comer no sábado. Aí os discípulos de Jesus com fome, passou perto do milharal, quebrou umas espigas de milho e comeu. Aí veio o religioso e disse, teus discípulos quebraram espiga de milho para comer? Aí Jesus diz, o que fez Davi quando estava com fome? Não entrou no templo e não comeu o pão do sacerdote? Seus hipócritas! A vida é superior. A lei existe para preservar a vida. O casamento é para preservar o casal. Se o casamento está o inferno, vai o casamento para o inferno e cada um para o seu lado. Entendeu? Não é o casamento que é mais importante. O importante é o casal. O marido espanca a mulher, bate. E tem que a mulher ficar orando para converter ele. Tem que levar na Maria da Penha, na delegacia mais próxima, dar queixa para esse vagabundo ser preso. Eu vou dar agora uma aqui de irmão Gilmar também aqui. O espírito do irmão Gilmar baixando. Crente, pastor, obreiro, evangélico que bate na mulher é vagabundo, tem que ir para a cadeia, denuncia, minha irmã. Não aceita esse vagabundo, não. Não tem nada de converter, não. Ah, o pastor mandou orar. Manda o pastor caçar o que fazer também, que ele deve ser um outro. Ele deve ser cúmplice. Tem que prender esse vagabundo também. Um pastor que aconselha uma mulher que é violentada pelo marido, que é agredida verbalmente, fisicamente, o pastor é cúmplice também. É outro vagabundo. Tem que ir para a cadeia os dois. O pastor e o membro. Então tá, vamos então falar claramente, já que, né, dá mais audiência, parece. A gente se muito educadinho, ninguém quer saber. Então vamos lá, né? Viu, Lima? Porque o pessoal sofre, cara. Eu vejo... Rapaz, eu recebo centenas de comentários, muitos comentários. TikTok... O que uniu Deus... Aí vem com o versículo, né? O que Deus uniu não separe o homem. Deus uniu um casal para viver em briga? Foi o diabo, meu filho. Entendeu? Não tem Deus no negócio, não. Quem uniu foi o outro lá, foi o inimigo. Não tem essa, não. Né? Então, rapaz, e aí... muitos casos, sempre novo demais para a religião, demoniza o sexo também, né? Coisa do demônio. Olha lá, o Wellington diz aqui, cara que bate mulher tem que orar na paulada. Expulsar o demônio dele na paulada. É uma boa ideia, né? Tem que chamar um cacetete bom aí de um policial aí, ó.
Bom, muito bem, pastor Gilmar. Nós estamos indo para 1h40 e já estamos quase a 2 horas. Vamos encerrar, então. Já está nosso limite aqui. Mas agora que o pessoal começou a gostar, rapaz. Tem gente querendo ver obreiro aí de Satanás levar paulada. Eu também gostaria, né? Assim... O que tem de pastor que bate mulher, rapaz? Eu curti na minha família. Ele prega para todo lugar aí. Vai todo pregador, que prega. Rapaz, não pega um chinelo no chão. Chega do culto, pega o terno, joga no sofá, joga o chinelo de um lado, sapato do outro, gravata no outro, e a mulher é igual empregada. E na maravilha no povo lá, que homem santo, como prega bonito. Sabe que coisa louca? Mas em casa não levanta um dedo sequer para ajudar. É só na grosseria, naquela coisa grosseira, áspera. Então, a religião é terrível, né, cara? Por isso que eu estou num certo nojo, Lima, desse meio religioso. Eu amo as pessoas, quero bem das pessoas. Estão pedindo mais live aqui, ô pastor Gilmar. Estão pedindo mais live. Tem gente que está gostando aqui. Eu acho que foi esse finalzinho aqui que melhorou. Não, mas você falou coisas muito ricas aí, Lima. Aprendi bastante. Você falou coisas muito importantes sobre, enfim, no decorrer da live aí. Não sei se fica gravado. Fica gravado a live, não fica? Fica. Então, é só fechar aí, você... Quando você for fechar, eles vão... Quando você for desligar, Gilmar, a live, vai falar se você quer que salva. É só clicar em salvar e vai salvar. Beleza, então. Tá? Tá, joia. Então, aí Então, você abordou muitas coisas boas no decorrer. Aí é que fica muito longa, né? O pessoal não tem como ficar também 1 hora, 2 horas assistindo a live. São poucas pessoas. Já aconteceu de eu pegar no Facebook, já aconteceu de eu ficar 1h30 no Facebook, a pessoa ficar do começo até o final. Mas não é fácil, a gente entende. Então a pessoa vem, dá uma olhada, depois vai embora, mas vai ficar, acho que fica salva, né? Então, Lima, é o seguinte, foi um prazer ter você conosco. Quer dizer, esse encontro. Rapaz, a gente mora perto aqui, e a gente se encontra, rapaz. Eu não tomo café junto, a gente precisa se encontrar mais vezes. Quer dizer, mais vezes porque eu não sei, você mora em Campinas, não mora em Campinas? Eu moro em Campinas. Eu moro em Montemor, a gente mora perto. Eu vou sempre em Campinas, porque eu estou jogando, disputo o campeonato da Liga do Verde, né? Então sempre vou lá e qualquer dia eu vou passar na sua casa e tomar um café aí. Então, é só falar e nós preparamos café com teologia aqui, psicanálise e companhia. Beleza. Lima, olha, volto a repetir para o pessoal que não segue, não conhece o Lima, eu recomendo, vocês que me conhecem, me acompanham, sabem que para conversar comigo, para estar aqui, malandro não vem, bandidão de religião não vem. Para estar conversando comigo aqui, pessoas do bem, pessoas de caráter, pessoas honradas, pessoas que têm o meu respeito. Porque o pessoal me conhece, Lima, sabe, eu sou muito assim, direto e reto, não tem rodeio. Então, quando a pessoa é bacana, e o Lima eu recomendo. Se precisar de eu não sei como que é o atendimento aí, se precisar de eu faço atendimento online, tá? Se você está precisando aí, se você está precisando de atendimento online, terapêutico, eu sou psicanalista, sou cristão de formação, tenho um conhecimento teológico bom, razoavelmente bom. Então, eu estou à disposição aí. Aí no meu link aí, é só entrar e clicar aí, vai na minha página, tem o telefone. Se quiser deixar um recadinho no direct lá, deixa o recado para mim, offline, e eu atendo aqui, eu faço atendimento online, tá? Então, qualquer parte do Brasil aí, eu atendo pessoas, inclusive, pastor Gilmar, da Suíça, Portugal, Espanha, eu tenho pacientes de fora até do país. Então, se alguém estiver precisando aí de uma terapia, é só entrar em contato conosco aqui, beleza? Vou deixar também o meu telefone. Eu recomendo, é uma pessoa idônea, sábia, inteligente, com certeza essa aproximação do Lima vai edificar muito a vida de vocês. Lima, você quer dar um resumo final? Foi um prazer. O meu resumo é o seguinte, foi um prazer estar com você. Sempre que você quiser, nós vamos fazer. Deu um imprevisto aqui hoje, né? Começou, a gente pode organizar melhor. E vamos trazer temas bem pontuais, né? E foi um prazer estar com você aqui. Boa noite aí. Obrigado ao pessoal que começou conosco, que participou. E ainda está em aberto aí depois. Você pode deixar seu comentário. E nós vamos responder aí na medida do possível. Beleza? Tá bom, irmão. Deus abençoe. Tudo de bom, irmão. Tenha uma noite feliz aí. Obrigado. Bom feriado amanhã para você. Você também. Obrigado. Tchau. Pessoal, obrigado aí vocês que nos assistiram. Tiveram a paciência de nos assistir.
mas tenho certeza que foi muito edificante. E para mim foi um prazer também estar ouvindo o Lima, uma pessoa sábia, inteligente, uma pessoa do bem, uma pessoa estruturada na palavra, no Evangelho. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Olha, beijão para vocês, que o Todo-Poderoso vos encha de gozo, paz, alegria e uma existência contente. Vocês tenham uma noite feliz. Amanhã é feriado, 15 de novembro. Seja um feriado feliz, sob a proteção divina, debaixo, sob os favores do Eterno, que o Todo-Poderoso vos guarde, vos proteja dos males que com certeza sobrevirão amanhã sobre a tua vida, porque faz parte da nossa existência, faz parte do nosso cotidiano. Virem males a cada dia, mas que o Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, te dê graça, te dê força, te proteja, que ele seja o teu lugar forte, o teu ajudador, o teu abrigo. Em nome do Senhor Jesus.